Olá, combatentes! Pronto para mais um combate? Você está aqui no canal Combate pela Oração. Obrigado pela tua presença. Estamos iniciando hoje mais um vídeo. Hoje é terça-feira, vídeo de fé e política. Seja bem-vindo. E, como a gente sempre diz, fé e política sem partidarismo, sem ideologia, sem políticos, sem partidos, sem nada. Ou seja, sem nada não. A essência da política, que é aquilo que Deus fez para nós, né? A administração do povo. E hoje o Senhor ele quer falar ao nosso coração no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Vamos aqui desde o comecinho do capítulo, não é? Vamos aqui do 1, 2, 3, vamos seguindo. Pelo menos até o 3 é certeza. José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante das guardas, um egípcio comprou-o dos ismaelitas, que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito. Ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Como era senhor, viu que Yahvé o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia. José encontrou graça a seus olhos. Foi posto a serviço do Senhor que o instruiu. Seu mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi preposto à sua casa, ao que lhe pertencia, Yahvé abençoou a casa do egípcio, em consideração a José. Amém? Veja, eu vou até levantar um pouco aqui para a gente falar um pouco melhor. Vamos ver se eu consigo resolver isso. Meio de improviso, gente, me desculpa, mas vamos lá. Acho que aqui tá bom. Estamos falando dessa questão de José do Egito. Vamos colocar um pouco da questão administrativa do político em si. José encontrou graça nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele era um administrador honesto e cheio de Deus. Deus espera isso de nós. Deus, ele confia naqueles que são seus. Irmãos, depois aqui, a honestidade de José o fez mordomo de Potifar. Lá ele permaneceu fiel a Potifar a ponto de ser preso. Porque ele não quis trair o dono dele. O senhor dele, né, no caso. Porque ele foi comprado como escravo. De escravo ele se tornou mordomo. De mordomo ele se tornou prisioneiro. Porque a mulher de Potifar viu a beleza de José, mas José não se corrompeu. Veja a questão política nessa situação. Eu estou trazendo um resumo de toda a história. Diante de poder, diante de dinheiro, no caso da mulher de Potifar, que provavelmente deveria ser uma mulher também encantadora, e Potifar tinha muito dinheiro, mas não prestava a mulher dele. A fidelidade de José estava acima da questão pessoal, do corpo, da sexualidade dele, ou se fosse oferecido dinheiro, ou seja o que for. Então ele foi posto em cárcere. Mas Deus tinha planos, tá? Dali, ele estava junto com ele um outro mordomo, que era mordomo do faraó. Estava preso ali com ele. E ele teve um sonho, e José interpretou o sonho daquele.
Aí uma vez que o próprio faraó teve um sonho, ele comentou de José. Comentou de José e José veio e decifrou o sonho do faraó. Ou seja, Deus tinha propósitos. E Deus colocou José no cargo maior, um governador. Acima dele só o faraó. Então, você vê que a pessoa sendo correta, ela é abençoada por Deus. Dentro de uma função política. Como governador. O sonho, Deus estava com José. E o sonho do faraó fez com que o Egito se transformasse em uma potência econômica. Porque através do sonho, onde Deus deu a José do Egito a sabedoria de interpretá-lo conforme verdadeiramente seria, porque aqui a palavra diz, tudo aquilo que José colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele. Veja a importância da política, de procurar os políticos que está em Deus, porque Deus há de fazer prosperar nas mãos dos justos, como foi com José. E a partir deste sonho, José se coloca como governador. Porque a partir dessa interpretação de sonhos, José coloca o Egito como a maior potência. Porque ele descobre que teriam tempos de fartura. Só que ele falou, olha, não se iluda com a fartura. Porque depois de 7 anos de fartura, virá 7 anos de seca, de penúria, de perrengue. Então é importante, é necessário que nós consigamos fazer provimentos para os 7 anos que há de vir. Aí vinham outras nações até o Egito comprar as provisões que o Egito guardou em silos, estocou. Isso fez o Egito crescer assustadoramente. Então, por quê? Porque existia à frente da organização um administrador que era temente a Deus, e Deus fazia com que a obra acontecesse. A partir dali, não é? As nações vinham e pagavam ao Egito para levar provisões, para levar aquela... Porque os outros países estavam em fome. E o Egito era o país exportador. Por quê? Porque Deus estava com José. Mesmo, e José também, a partir de tudo, ele virou escravo, ele virou ali escravo de Potifar, depois virou prisioneiro, escravo vendido pelos próprios irmãos. Ele jamais, em momento nenhum, ele se revoltou com Deus. Ele se manteve fiel. Ele era um homem justo. E isso nos traz uma grande reflexão. Ou seja, precisamos buscar homens justos para a política, homens honestos, homens tementes a Deus, homens que busquem verdadeiramente a graça de Deus. Porque a gente vê políticas, como acontecem hoje em dia, de países, não é? Que passam penúria, porque os políticos veem a questão pessoal. É importante nós olharmos a política como algo coletivo. A política ela é feita para o povo. Então nós, povo, somos o contribuinte para manter de pé a máquina do Estado. Somos nós que fazemos ela se manter. Então José, com sua sabedoria, com sua inteligência, ele consegue fazer com que o Egito cresça. Nem era a terra dele. Mas ele foi como estrangeiro, porque os seus irmãos o venderam como escravo. E ele e os seus irmãos, depois arrependidos, se tornaram as 12 tribos de Israel. A partir deles, toda a civilização judaica vem no berço, na base, José e seus irmãos. Depois ele se reconciliou com os irmãos, né? Mas ali ele era o governador. Então, toda essa realidade, essa verdade de que
Na mão do justo temos governos onde o povo prospera. Na mão do ímpio, como eu falei, a gente pode conhecer vários países, estados, onde a questão pessoal está acima. Ele não governa coletivamente, ele governa para ele. Então, para que ele tenha os luxos, ele aumenta as taxas, ele aumenta e tira do povo para si próprio. Então, é importante que nós vejamos aí o exemplo de José. Ele só não é o caçula de Jacó, porque tinha Benjamim, que era mais novo do que ele. Mas das 12 tribos de Israel, ele era um dos menores ali. Dos mais novos, né, que eu quis dizer. Menores não. Então ele foi vendido por inveja dos irmãos. E ele é tão bom que ele perdoa os irmãos que assim o fizeram. Porque ele ama. Então, a gente conta toda essa história para chegar verdadeiramente na base da política, onde nós precisamos procurar pessoas como José. Pessoas que Deus esteja com ele. Que diante de uma administração grande, por exemplo, como um país como o Brasil, por exemplo, que a pessoa põe o joelho no chão, na humildade, e pergunta, Senhor, o que isso quer desse país? Um governante que consagre o Brasil nas mãos do Senhor. Mas que não busque a glória própria. Nas mãos de José, o Egito se tornou uma potência. Eu pergunto para você, escreva aqui nos comentários, porque eu não posso, aqui, pelo menos aqui nesse espaço, eu não me envolvo com a questão partidária. Mas coloca aqui qual seria a solução para o Brasil. Qual político você confiaria que seria um homem de Deus para governar o nosso país? Ou você não conhece nenhum. Pode até acontecer isso. Né? De repente a gente não consegue enxergar nas pessoas um chamado de Deus. Mas eu acredito que você conheça. Né? Escreva aqui nos comentários quem você acredita que Deus está junto com ele. Para as próximas eleições, sua função, irmão, é orar pelo Brasil. É orar pelos nossos governantes. É orar o povo de joelho para que toda a corrupção, todos os escândalos que estão aparecendo agora, um atrás do outro, como, por exemplo, o escândalo do INSS, eu vou colocar esse, não é? Mas não vou ficar falando muito, não vamos entrar muito na questão. Mas que Deus esteja à frente, para que tudo, como diz a palavra lá no Evangelho, tudo que está na escuridão, tudo que está na escuridão venha à luz. Então, que o Senhor nos dê essa luz. Vamos assim encerrar essa pregação hoje, fé e política, orando pelo nosso país, porque essa é a função do dia de hoje, fé e política. Feche os teus olhos e vai falando, Senhor, nós queremos entregar o Brasil em tuas mãos. Se você não é brasileiro, coloca o teu país. Senhor, fortalece os seus filhos. Fortalece aquele que é escolhido por ti, Senhor, para que ele possa estar forte e para que ele possa governar, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, que os líderes, governantes, tenham os joelhos no chão. E que eles confiem, Senhor, em ti e leve, Senhor, esse país à frente. Senhor, nós queremos pedir pelo Brasil. Senhor, que toda a corrupção, que toda a sujeira que há dentro desse país, que caia por terra, Senhor, porque o Senhor está acima de todas as coisas. E por isso, Senhor, nós pedimos a Ti agora, pela Tua imensa misericórdia, que o Senhor coloque a Sua mão sobre esse país. É a nossa oração, nossa primeira oração aqui do combate em si, pelo nosso país. Pela nossa política, esse ano é ano de eleição, Senhor. Escolha, Senhor, queremos que sejam seus escolhidos. Aqueles que estão destinados, Senhor, a fazer a tua vontade.
Coloca, Senhor, sobre o país todos aqueles que são escolhidos por Ti. Traga, Senhor, um por um, conforme a Tua vontade. E que o Brasil se transforme, Senhor, numa pátria evangelizadora. Numa pátria, Senhor, a pátria do reino de Deus. Que o reino do céu, Senhor, governe o nosso reino da terra. É o que nós pedimos nesse momento. Ouvir, Senhor, a nossa voz. Amém. Obrigado, você que chegou até aqui. Obrigado pelo teu engajamento, pela tua disposição. Espero também que não venha até aqui só para me ajudar. Isso me ajuda muito, eu agradeço. Mas que venha até aqui porque você se sentiu tocado. Porque esse vídeo mudou a tua vida. É isso que eu peço. Muito obrigado, até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de nós.